Olá, professoras e professores, tudo bem? Eu sou a professora Maristela e estou com vocês hoje no sexto ATPC, da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nesse ATPC, senhores professores, nós teremos também a participação e articulação da geografia. Sim, eu não estou sozinha hoje. Então, professores, nós aqui vamos fazer uma articulação para apresentar, né, uma possibilidade de trabalho, né, integrado, tá bom? Eu, de História, e a Maria Cristina, né, que é a PCNP de Geografia. Nós duas estaremos juntas para apontar para os senhores uma possibilidade de trabalho integrado, ok? Vamos lá? Vamos continuar? Pois bem, né? Antes de iniciar, né, falar um pouco mais sobre nessa possibilidade de articulação, tá certo? Eu quero fazer algumas considerações importantes nesse momento, ok? Porque a gente está num contexto, né, todos sabem disso, de grandes desafios e muitas interrogações. Sabemos mais do que nunca que a cultura do jovem e dos estudantes caracteriza-se pelo som, palavra e imagem. É no cotidiano escolar que a gente mais nota, observa, repara isso, porque eles mais falam do que escrevem, não é mesmo? Mais veem do que leem, né? E eles sentem antes de compreender. São essas características da linguagem que predomina na TV, no videogame e principalmente, especialmente na internet. Então, diante desse contexto múltiplo e diverso, abordaremos a apropriação da imagem utilizando o quê? Um recurso visual, tá? Que no caso é uma obra de arte. Então, a nossa parceria nesse momento entre História e Geografia é apontar uma articulação possível ao propor uma leitura de imagem que ultrapasse os limites de ilustração e descrição muito frequentemente utilizadas nos livros didáticos, né? Os livros didáticos hoje é bem menos, né, é frequente, mas ainda existe sim, né, o uso da imagem como uma simples descrição ou está lá para ilustrar, né, o texto do livro didático. Enfim, nós estamos aqui com essa possibilidade, certo? Então, para contemplar nosso objetivo e também, né, a gente escolheu o quê? Competências específicas, que no caso são duas competências, tanto de história como geografia. Tá? No caso de história, né, essa proposta que vamos apresentar, ela vem ao encontro nessa competência. Por quê? Porque no caso, é para elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. A geografia, por sinal, ela também vem contribuir muito nessa conversa com a história, ao se desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso de linguagens cartográficas e iconográficas, que é o nosso foco aqui, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas, certo? Para contemplar, né, essas duas competências, né, a gente vai começar e ampliar, claro, também nosso repertório cultural. A gente vai apresentar um trecho de uma série, certo? Deixa eu continuar aqui. Olha só, vamos lá. Antes de mais nada, o show da história aqui que eu estou colocando para vocês é uma série, tá? Do canal Futura, em que eles, né, abordaram a biografia de personagens históricos, né? E são vários, de diferentes épocas, tempos, lugares diferentes. Em cada episódio, a gente conhece um pouco a contribuição, os seus posicionamentos, suas visões de mundo, né? E de forma muito jovial, uma linguagem muito que aproxima da cultura do jovem, é muito dinâmico, né? E isso, né, pode ser utilizado, inclusive, na sala de aula, tá? Então, para hoje,
nessa articulação entre história e geografia, a gente vai usar, né, e vai abordar para vocês, vai apresentar a vocês, professores, um pouco de uma mulher que fez muita diferença na história e especialmente na arte. Olha, também a gente está dialogando com a arte, viu? Vamos lá, então, conhecê-la? Sabe quem a gente está falando, professores? A gente está falando dessa mulher aqui, ó. Olha só, Tarsila do Amaral, tá? Belíssima, né? Ela era desenhista e também foi pintora, tá? Um detalhe da Tarsila é muito significativo, olha só, nesse autorretrato, belo autorretrato, nesse vestido vermelho, lindíssimo, tá? Ela era uma mulher, né, que superou e se superou também as suas dificuldades. Só para vocês terem uma ideia, ela tinha, né, uma atrofia no braço, na mão direita. Foi por isso que ela não desistiu, né, da carreira de pintora, né? Então é muito interessante esse aspecto aí. Vamos lá, então? Vamos conhecer um pouco mais, saber o que essa mulher rompeu e com que rompeu no seu momento, na sua história e na história, né, da história brasileira. Vamos lá conhecer? Pois bem, eu vou passar para vocês, então, um trechinho dessa série da Canal Futura, Show de História, que é o nome dele. Vamos lá, vou passar para vocês. Tá? Vamos lá. Aqui, certo? Então, vamos ouvir um pouco da Tarsila do Amaral. Vamos lá? Uma das mais importantes pintoras do movimento modernista. A amante das cores vivas e das paisagens brasileiras. Figura carimbada nas festas e jantares da alta cúpula de artistas de São Paulo. A única, a irreverente, a vanguardista, a mulher por trás de uma das obras mais icônicas já feitas. A garota do Abapuru, Tarsila do Amaral. Tarsila! Que legal que você... Nossa, eu não acredito que você largou a sua época tão animada do começo do século XX, que tava bombando de festa e vida, pra vir aqui. Obrigada. Nossa, eu tô bem curiosa pra saber como é que andam as coisas, né? E a arte? Como é que tá? A arte em si vai bem, sabe, Tarsila? Mas mesmo com as mudanças que a gente viveu até agora, o Brasil ainda tem casos de censura, viu? Mas a gente tá de olho. Só que antes da gente entrar nessas questões todas, assim, de época, sabe, Tarsila? Das transições todas. Fala um pouco pros nossos historimigos, assim, de você, assim, de onde você veio, pra onde você vai hoje à noite. Né? O que foi, cara? Muito bom. Lindo. Bom, eu nasci numa cidade minúscula chamada Capivari. No interior de São Paulo, eu sou bem caipira mesmo, sabe? Bem caipira, pé vermelho, mas eu tenho orgulho disso. Da hora. Mas eu sempre soube que eu queria mesmo era ganhar o mundo. Já gostava de rabiscar uns desenhos. Daí eu fui pra capital fazer colegial. E eu acho que foi nesse período, se eu não me engano, que eu pintei a minha primeira tela. Sim, com 16 anos. Um pouquinho mais nova que a gente, assim, isso é incrível. Inacreditável, né? Não, mas eu demorei um pouco pra levar a sério, sabe? Eu fui estudar na Espanha, daí eu voltei, aí eu me casei bem cedo, me arrependi, me separei. E eu imagino... Neto. E eu imagino que, principalmente na sua época, o divórcio era tabu. Ah, o pessoal era caretíssimo. Todo mundo muito apegado aos costumes antigos. Nossa, um horror. A nossa recém-formada república já tinha áreas de velhice. Cara, que doido! A gente chama essa república de República Velha. Ah, é? Acredita? É mesmo? Que louco! República Velha. A gente Tá chama bom, assim tá bom. direto. Então, Tarsila, né? Você fez muitas viagens, conta mais. Aí eu comecei a me interessar por escultura e arte cubista, que estava mudando todo mundo da arte lá na Europa. Da hora. Mas eu só fui me interessar por pintura e aprender novas técnicas para aplicar nas minhas telas depois de adulta. Daí eu fui para Paris e pude sentir um pouco do clima da Belle Époque. Belle Époque. Ai, essa Tarsila tá toda trabalhada no francês. Vamos aproveitar e ver um pouco mais sobre a Belle Époque. Oui, oui. Oui, oui, mon chéri, você sabe, papai.
respirar. Faz bem pra alma, né, Neto? Muito. Muito. A Belle Époque, meus amigos, que a Tarsila estava citando, foi um momento na história francesa que começou no final do século XIX e terminou, mais ou menos, no começo da Primeira Guerra Mundial, marcado pela esperança. A vida na Europa mudava rapidamente por conta dos avanços tecnológicos que tornavam o cotidiano bem mais simples, mais fácil e muito diferente. Aí tinha política de saneamento público, avanços na medicina que reduziam as taxas de mortalidade, urbanismo, bonde, máquinas a vapor, tinha também bicicleta, avião, automóvel, gente, telefone. Sério, fotografia e cinema. É tudo que eu gosto. A boemia, o otimismo transformaram a Paris daquela época numa referência educacional, científica e artística. Olha, só se falava em outra coisa. Mentira, só se falava nos famosos cabarés. O Moulin Rouge, por exemplo, na literatura ousada, nos artistas originais, nas artes plásticas. E foi aí que surgiram as vanguardas artísticas na Europa. Movimentos revolucionários que não queriam mais saber dessa coisa de poeminhas, rimadinhos e pinturas perfeitas, que era o que a aristocracia gostava. Só que essa euforia toda demorou para chegar aqui no Brasil, com exceção da cidade de São Paulo. Porque sim, existe amor em SP. E já que a cidade já estava acostumada com essas mudanças tecnológicas, então surgiu um movimento chamado de modernista. O crescimento das indústrias de São Paulo fez com que as pessoas saíssem das zonas rurais e fossem para a cidade, criando uma cultura cosmopolita, urbana e cada vez mais agitada. Uau, devia ser muito da hora. Então quer dizer que a cidade estava assim nesse momento de ebulição, de criatividade, várias festas, eventos, é isso? Não. A sociedade da época era muito conservadora nos seus costumes e as ideias demoravam para mudar. E quem vive de passado é museu, né? E os artistas estavam buscando uma nova forma de retratar esse universo. Saquei. E exatamente como, Tarsila? Como assim essa nova forma? Na pintura, por exemplo, a ideia de representar o mundo de forma realista já não fazia mais sentido. Também, né? Já deu o que tinha que dar. A gente queria quebrar com esse rigor de mostrar o real. A pincelada ficou mais solta, distorcendo a imagem, nos libertando dessa coisa de ter que pintar um retrato nobre e fiel da sociedade. Vamos lá então, continuar então com a nossa apresentação? Pois bem, professores, eu deixei só esse trecho aqui para vocês, tá bom? Apenas para, né, conversar, né, com a história, não é? Não é apenas não, porque também conversa com a geografia. Opa, Maristela, olha só, nesse material que nós apresentamos a vocês, tá? Traz vários elementos históricos, sociais, geográficos, do que acontecia em São Paulo no começo do século XX, né? E a Tarsila do Amaral, ela captou esse espírito de época, tá? Então, para a gente trabalhar juntas, né? Eu aqui, história, com a geografia, né? No caso com a Cristina, a gente escolheu o quê? Uma imagem, uma obra de arte que ela pintou. Essa aqui, gente, olha que linda. Tá? A Tarsila do Amaral, ela escolheu como tema dessa pintura um local central da cidade de São Paulo, na década de 20. Tá? Nesse período de prosperidade associado ao comércio do café, olha o café aí, a cidade passava por um amplo processo de transformações, principalmente na área central, certo? E o foco, tá? Dessa pintura, como a próxima que eu vou apresentar a vocês. Espera aí, olha só. Lembra dela? Essa imagem aqui, ó, foi apresentada lá durante o momento da série, certo? E o foco da imagem anterior a essa imagem agora que estou apresentando é a paisagem do Vale do Anhangabaú. Olha só, o Anhangabaú,
tá? O vale aqui, e aqui está o viaduto do chá, tá? Nessa imagem de 1920, né? Só para localizá-los, tá? Um pouco antes, né, da década de 20, na década anterior, a partir de projetos urbanísticos, né, o Vale do Anhangabaú foi remodelado e se tornou um dos principais cartões postais da cidade, certo? Essa remodelação fez com que criasse um ajardinamento, tá vendo? E deixou aformoseado, né, o espaço público para que as pessoas pudessem transitar, passear, né, pudessem se ver, se olharem e se repararem também, não é mesmo? Pois bem, essa imagem que vocês estão vendo aqui, que eu retirei lá da série, tá? Ela é um cartão postal. Olha só, um cartão postal, tá? Tanto que o Vale do Anhangabaú se tornou um dos principais cartões postais da cidade. Não é à toa, não é mesmo? Né? Considerando, né, porque, olha só, quando a gente olha para esse cartão postal, mostra o dinamismo, né, de uma cidade em expansão, ainda até os seus limites, não é mesmo? Olha que bonito que é. Pois bem, né? Então, esse cartão postal aqui está carregado de elementos associados aqui à modernidade, tá? Porque essa região aqui, ela tinha iluminação pública, passava-se o trem elétrico na região central e sem contar também a presença de carros, tá bom? Então, isso são elementos que caracterizavam, né, uma cidade dinâmica, moderna, iluminada, tal qual Paris já era naquele momento, não é mesmo? E outra coisa, outro detalhe, os cartões postais, como esse que vocês estão vendo, eles, enquanto reprodução fotográfica, ele teve ampla inserção social. E, claro, e também grande consumo em larga escala, tá? Desde o final do século XIX para os primeiros anos do século XX. Então, o cartão postal, ele se caracteriza como um tipo de memória, de comunicação, porque informava, dava notícias, também a pessoa recebe notícias, mostra o mundo e, nesse caso específico, mostra a cidade em expansão, tá? Imagine vocês que esse cartão postal, mostrando aqui o Vale do Anhangabaú, quanto isso tinha um efeito de ser, quando ele é levado para outros países, onde as pessoas falavam, nossa, que cidade moderna é São Paulo, olha, que bonito. Enfim, né? O cartão postal aqui serve como divulgador de notícias. E Tarsila do Amaral, né, escolheu, né, esse tema, tá? Né, no caso, né, para a sua pintura, tá bom? Vamos continuar, porque nesse momento se vivia grandes novidades, né? Então, olha aqui, né? Usando para vocês aqui um comparativo entre o que foi representado, né, pelo fotógrafo e como a Tarsila representou, tá? Então, isso é muito, olha, significativo, né? Ela disse que ela queria romper, lembra, com as concepções artísticas vinculadas até então, trazendo algo inovador. E, de fato, ela fez por meio dessa imagem, tá? Vamos colocar de novo aqui, que eu não identifiquei para vocês, mas está aqui, ó. Chama São Paulo, foi feito em 1924, então, olha sob tela. E essa imagem aqui, essa obra de arte, está lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Tá? Fica aqui a dica para vocês conhecerem, para quem não conhece, um espaço belíssimo do nosso estado, né? Vamos lá então, vamos continuar? Então, pois bem, né? Então, em relação à história, né, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Um descritivo, né, que pode vir colaborar com o trabalho de vocês, tá? Porque ao se analisar uma fonte histórica, no caso, a obra da pintora, alguns processos são indispensáveis, né? E vamos começar aqui, como, por exemplo, atentar a descrição do conteúdo. Tá? E nesse caso, eu inicio aqui com papel descritivo a partir de informações factuais e objetos, seres humanos, animais, coisa. Tá? Então, vocês podem iniciar, tá, com uma análise em que provoque o aluno aqui a ver, né, a imagem, a olhar a imagem, a reparar a imagem. A reparar é estar lá atento, né, além do que está sendo posto. Então, o que você vê nessa imagem? Existe algum personagem na imagem? Qual? Existe ou não existe? Indique um tema do quadro pensado pela autora. Tá? Essas são perguntas que vai aproximar um pouco mais dessa imagem, certo?
E aí, continuando nesse processo, nós temos o quê? Um segundo momento, que é identificar significações secundárias, né? Partindo de alguns referenciais dos alunos. Então, alguns motivos artísticos, temas, conceitos, enfim, vocês trazem referências e identificações, né, a partir do patrimônio cognitivo de quem está olhando, né, do observador, do estudante, do aluno. Tá? Aí, por meio de algumas perguntas que aqui a gente elencou. Esse quadro lembra algum local conhecido? Né? Qual? Por quê? O que faz pensar a partir do título do quadro? O que faz pensar sobre o que viu na imagem? Né? Essa análise, tá? Ela permite que o aluno, né, interage mais, né, com esse objeto de estudo que nós estamos colocando aqui, certo? Em seguida, tá? Num terceiro momento, certo? Você vai fazer uma análise que vai aprofundar, que vai questionar um pouco mais. E aí haverá uma interpretação do conteúdo, em que nesse momento a imagem significa mais do que a aparência, o que foi a aparência, o que foi lido até anteriormente. Então, ela conduz a delineações de um espírito da época. Por exemplo, possibilitar aprender uma atitude de um período, de um grupo, uma filosofia, a partir do documento visual. Então, aí no caso, é possível descrever a personalidade da cidade de São Paulo na época em que foi feita, por meio desse quadro. E aí, quais símbolos de modernização podemos apontar na imagem? Qual a relação com o contexto histórico? Tá? É o aluno, nesse momento que chega a essa pergunta, ele vai buscar informações a partir do porquê, para quê e por quem, né, foi feita essa obra, né, para representar o quê, certo? Enfim, o que eu proponho aqui para vocês, tá? São alguns questionamentos, né, alguns elementos que fazem com que vocês permitam uma leitura de imagem. Óbvio que a leitura de imagem ela é aberta, tá? A interpretação, permitindo a diversidade de respostas, mas deve-se ter uma certeza de uma coisa, que não há uma verdade única, tá? Ou uma resposta certa. Também não se trata de adivinhar o que a artista quis dizer ou expressar, mas sim com a observação de que por meio dele se pode criar, né, uma série de possibilidades e significados durante o processo, tá? Durante esse processo de leitura de imagem, certo? Enfim, nós deixamos aqui, tá, essa possibilidade, né, de discutir, de conversar, de dialogar sobre esse tema, tá? De forma que vocês possam orientar, né, os alunos a olhar a obra em questão, tá? A reparar os detalhes e permitir esse aluno, né, se tenha mais apreço também a arte, não é mesmo? Isso é muito bom. Além de conhecer um pouco, né, da história de São Paulo. Bem, fica aí uma sugestão para os senhores. Como eu disse, enfatizo, né, os senhores podem conduzir conforme os senhores acharem melhor a produção de vocês, tá? A produção ou, né, essa proposta, sugestões que eu estou aqui passando para vocês. Agora eu passo a palavra para a Cristina, que ela vai dar, tá, a continuidade aqui do material, ok? Tchau, tchau, gente. Deixa eu só me apresentar um pouquinho, né? Eu falei, né? Então, agradeço, muito obrigada. E agora sim posso falar isso. Eu passo a palavra para a Cristina, que vai tratar também desse tema, usando essa obra de arte da maravilhosa Tarsila do Amaral. Ok? Tchau, tchau. Olá, professores. Meu nome é Cristina, sou PCNP de Geografia. Estou aqui para fazer uma parceria com a professora Maristela, de História, para falar um pouquinho aí de algumas possibilidades de trabalho articulado entre História e Geografia com relação à questão aí de uma análise de obra de arte, que no caso é a obra de arte São Paulo, da artista aí Tarsila do Amaral. Maristela já fez algumas considerações bastante pertinentes, muito interessantes do ponto de vista da história, né? Agora nós vamos ver um pouquinho do ponto de vista da geografia, como nós podemos aí
trabalhar com os nossos alunos, desenvolver aí algumas habilidades referentes à nossa disciplina. Vamos lá, então? Bom, nós vamos voltar aqui para a imagem, tá? Para a obra de arte da Tarsila. Né? Do ponto de vista geográfico, nós podemos entender ou conceber essa obra como uma representação de uma paisagem. Ou seja, ela é uma porção perceptível por meio de olhar do espaço. Ela mostra para a gente, para nós, a materialização de relações. Observamos na imagem, nessa obra, formas decorrentes da ação humana, como no caso aí nós podemos ver prédios, né, o bonde, ali no fundo um anúncio, não é? No caso com um número que seria uma espécie de outdoor. Nós temos também aqui mais na frente representado a bomba de gasolina, o viaduto lá no fundo e também aqui o poste, todos esses aspectos geográficos. Né? Essa imagem, essa obra, ela possibilita compreender o lugar onde a artista, no caso a Tarsila, viveu. É uma representação do real, né? Concebida pela ótica da artista. Então, é o real ou o que a artista via ali no seu lugar de vivência. O que é o lugar? É um conceito geográfico, é uma porção, um espaço que você se identifica, que você se vê pertencente a ele, porque você mantém com essa porção do espaço relações de proximidade, de sentimento, de pertencimento. Então foi isso que a artista, no caso aí a Tarsila, representou nesta obra, né? Bom, essa obra ainda, ela possibilita para nós, além dessa visualização de aspectos geográficos, ela acaba sendo um importante recurso nas nossas aulas, para a questão também de ampliar as possibilidades de interpretação e compreensão por parte do nosso aluno, desenvolver, assim, habilidades ligadas a outras linguagens, no caso aqui, a linguagem visual, uma obra de arte. Então, vamos lá, então. Vamos para as possibilidades de trabalho com essa imagem no campo da geografia. Então, coloquei aqui para vocês, geografia e imagem, possibilidades de trabalho. Sempre, quando eu começo uma atividade, eu penso sempre em levantar o que o meu aluno sabe sobre aquilo que eu vou trabalhar, aquilo que eu vou abordar, qual o conhecimento que ele possui. Então, aqui eu proponho uma série de questões, sugiro a vocês, tá? Como se fosse uma espécie de uma atividade diagnóstica, ver o que o meu aluno sabe ou conhece. Né? Então, eu peço, observe atentamente a imagem São Paulo, da artista Tarsila do Amaral, pintada no ano de 1924. Maristela já falou, já caracterizou esse período histórico para nós de uma forma muito interessante, né? Bastante enriquecedora. Aí nós vamos para a pergunta. Você identifica elementos ou objetos naturais representados na imagem? Então, para o nosso aluno pensar, para nós identificarmos ou percebermos se ele sabe o que é um objeto natural. Aí eles teriam que descrever quais seriam esses objetos. O item B seria: o que são elementos ou objetos naturais para você? Então, se ele identificou ali no A que tem elementos ou que não tem, o que seriam esses elementos para ele? Então, aí nós já vamos ver a concepção, a ideia que esse aluno tem de objeto natural. Né? Muito interessante. Isso seria numa atividade diagnóstica. No outro momento, ainda para a gente avaliar ou verificar o que o nosso aluno conhece, nós partiríamos aí para a questão da identificação dos elementos artificiais. Então, observando novamente a imagem de São Paulo da artista Tarsila do Amaral, o que você identifica? Você identifica objetos ou elementos artificiais? Quais seriam eles?
Explique o que você entende por elementos ou objetos artificiais. Ela vai na mesma linha de pensamento daquela primeira atividade que eu passei para vocês. Aí uma outra possibilidade de trabalho, que aqui já ela é um pouco mais complexa, tá? Ela aprofunda um pouco mais a análise dessa obra, dessa imagem, do ponto de vista da geografia, seria a análise dos planos presentes em uma imagem. Então, eu já estou fornecendo para o aluno uma forma dele observar, uma estratégia de observação da paisagem. É uma técnica bastante utilizada para a realização da leitura de uma paisagem, compreende a separação da mesma em planos. A imagem abaixo ilustra bem o que pretendemos dizer. Observa atentamente. Então, eu fiz essa imagem para vocês aí, tá? Coloquei num primeiro plano. O que seria esse primeiro plano? O que está próximo de nós, do nosso olhar. O segundo plano é o intermediário, já está um pouco afastado, nós conseguimos ainda identificar alguns elementos, mas ele está com uma distância mais afastada. E o terceiro plano é o plano de fundo. Muitos elementos a gente não tem uma nitidez muito clara para identificá-los. Em alguns casos, até mesmo, é chamado de limite do horizonte, quando a gente já não consegue avistar mais nada. Aqui no caso eu coloquei terceiro plano, porque ainda na obra de Tarsila nós conseguimos avistar algumas coisas, tá? Então vamos lá para a continuação da atividade. Quarto, observação e identificação dos planos presentes na imagem. Aí nós temos novamente a solicitação para que o aluno observe a imagem, a obra, sempre ele vai ter que ter esse olhar para a obra, né, que é realmente um exercício de observar a obra e interpretá-la. Né? E vem as perguntas. Quais objetos ou elementos estão representados no primeiro plano da imagem? Então, aí nós iríamos observar a imagem e quais são os elementos que estão no primeiro plano. Depois, quais elementos estão no segundo plano? No segundo plano. E escreva os nomes dos elementos ou objetos que você encontra no último plano. Então, bem, de grosso modo, assim, o que nós teríamos aí no primeiro plano? A bomba de gasolina, o poste, a árvore. Já no segundo plano, nós poderíamos colocar o rio, córrego aqui, a encosta. Já no terceiro plano, poderíamos colocar o bonde. Né, poderíamos colocar aí também a questão dos prédios, poderíamos colocar também a questão aí do viaduto, né? Então, isso daí seria essa atividade de leitura e observação da paisagem. Bom, no quinto momento, já parte para uma possibilidade de sistematização com relação a esses conhecimentos aí. Então, tivemos a identificação dos elementos, né? A observação no primeiro momento, artificiais ou naturais. No segundo momento, a análise dos planos da paisagem. Agora, no terceiro momento, sistematizar, organizar essas informações aí. Para você, a obra São Paulo, de Tarsila do Amaral, pintada no ano de 1924, pode ser compreendida como uma representação da cidade de São Paulo em 1924? Então, a pergunta é, essa obra, ela compreende realmente uma representação? Explique. Bom, a Maristela ali comparou algumas imagens, né, com a obra de arte com uma imagem, uma fotografia aí da cidade de São Paulo naquele período. Então, uma boa estratégia para o professor seria isso também, possibilitar ao aluno essa questão dessa comparação de uma fotografia, da fotografia com a obra de arte, para que o aluno possa tirar ali a sua compreensão, possa ali observar e dizer se realmente representa ou não a cidade de São Paulo. Poderíamos também trabalhar, ao invés da fotografia, utilizar um texto, uma obra literária que descreve, faria uma descrição, que faz uma descrição desse local. É um outro recurso também, até mesmo a música, por que não? Né? No item B,
Por meio da análise da obra da artista, quais seriam os meios de transporte utilizados pela população em São Paulo em 1924? Isso daqui eu achei muito interessante, né? Porque essa obra ela tem alguns aspectos naturais ainda, né? Mostra São Paulo já iniciando seu processo de ser uma metrópole, de realmente ter bastante, uma grande aglomeração, mas ainda tem aspectos, vamos dizer assim, naturais, né? E aqui, quando eu faço essa pergunta, quais os meios de transporte utilizados, eu incito os alunos a pensarem, poxa, o que eu tenho aqui? Meio de transporte. Se eu tenho o posto, a bomba de gasolina, é o carro já, não é? Bom, se eu tenho aí o bonde, é um meio de transporte, né? Bom, e quais outras características do município de São Paulo em 1924 você consegue perceber na obra de arte? Aí seriam as possibilidades, a questão da interpretação, compreensão do aluno, né? Bom, sexto, e a última, para finalizar essas nossas sugestões ou de possibilidades de trabalho para vocês nesse momento de pandemia, professores, nós pensamos nessa obra de arte por ser algo assim diferente, né, e que pode aí atrair a atenção dos nossos alunos e favorecer com que eles fiquem mais engajados na aula, né, que é algo realmente inusitado, diferente. Para avaliar, nós propusemos aqui uma série de ações que, nesse momento de pandemia, nós constantemente estamos sugerindo, que seria sempre valorizar os recursos que os alunos têm. Bom, se eu tenho celular, se eu estou ali conectado, né, plugado de certa forma, tire uma imagem dessa produção que você fez com relação às respostas dessas questões, ou até mesmo gravar um áudio, o aluno pode gravar aí um podcast a respeito do que ele entendeu, do que ele compreendeu, fazer um desenho representando, ou até mesmo a participação em WhatsApp, ou a participação pelo Teams. O professor vai poder ali observar a compreensão do aluno e checar essas aprendizagens aí alcançadas. E é claro, se não for possível realizar essas atividades que eu mencionei, né, acompanhar dessa forma que eu mencionei, que seja possível para o aluno, no período de retorno às aulas, entregar essas atividades de forma escrita, ali na questão, na escola, de forma presencial. Bom, professores, então era isso que nós tínhamos aí para contribuir com vocês, né? Espero que essas sugestões sejam bem aí válidas para o trabalho de vocês nesse momento. E nós finalizamos aqui nossa reunião. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau.